Salve, salve, galera! Salve, salve, defensores da causa! É isso aí, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo alto astral? Maravilha! Hoje, pessoal, nós vamos ter um desafio muito grande, que é falar sobre cerveja MF, mas especificamente essa raridade aqui, essa obra-prima, tá? Vai ter também muita história da cerveja, a origem do nome, tá? Então o programa hoje está bem bacana. Eu já vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e compartilhar. Compartilhem, pessoal. Compartilhem que vocês vão estar nos ajudando e muito. Bom, galera, o pessoal me pediu algumas dicas de leitura, tá? Então fica aqui alguns títulos que eu recomendo. E a gente vai falar então da origem do nome MF, tá? O que significa MF. E sim, significa motherfucker. Mas longe de querer de ser um título pejorativo ou querer ofender alguém. Na realidade, foi uma forma de homenagear o ressurgimento da cerveja artesanal nos Estados Unidos, ou que os americanos gostam de chamar de segunda onda. Tá? Para que isso faça mais sentido, a gente vai voltar na história mais ou menos na data de 1915, onde teve início um movimento criado pelas famílias mais tradicionais americanas, em que visava banir o álcool do território americano, né? Eles queriam então tirar qualquer forma de produção, transporte ou comercialização de bebida alcoólica nos Estados Unidos. Esse movimento realmente ganhou bastante força quando foi encabeçado pela uma ordem feminina. Na realidade, elas se chamavam União Feminina da Temperança Cristã. Tá? E essa mulherada realmente, literalmente, chegou para quebrar tudo, já que elas entravam nos pubs e restaurantes munidas de porrete, machado, e só saíam de lá quando não tinha mais uma garrafa intacta. Bom, pessoal, a resultante dessa pressão toda foi o surgimento da 18ª Emenda, ou seja, a famosa Lei Seca nos Estados Unidos. Lei que durou, então, teve início no dia 17 de janeiro de 1920 e durou até 5 de dezembro de 1933. Ou seja, quase 14 anos em que ficou estritamente proibido a produção, o transporte e principalmente o consumo de bebida alcoólica de qualquer gênero em território americano. Só que o movimento acabou perdendo força porque não conseguiu atingir lá os resultados que queria, né? Que era elevar a moral do americano, diminuir o índice de criminalidade, já que a violência era atribuída aos efeitos do consumo da bebida alcoólica. Mas o tiro saiu pela culatra, galera, foi totalmente ao contrário o que aconteceu. Nesse período de lei seca, na prática, o que aconteceu foi o surgimento do crime organizado, né? Al Capone, essa história toda aí. E o que ele trouxe com ele? Ele trouxe o maior índice de criminalidade nos Estados Unidos nessa época, o aumento da prostituição, houve também muitos casos de morte pelo consumo de bebida alcoólica, porque elas eram produzidas em galpões, sem fiscalização nenhuma. Então a qualidade dela era totalmente contestável, né? Impactos, vamos dizer, desse período em que não se consumia bebida alcoólica nos Estados Unidos no setor cervejeiro. Eu diria que teve dois grandes pontos que influenciaram aí o consumo da cervejaria, o consumo de cerveja em território americano. Um deles foi que as cervejarias elas tiveram que sobreviver vendendo gasosas, refrigerantes. Isso deixou o paladar do americano totalmente receptível para o dulçor e com bastante restrição ao amargor. Tá? Mais tarde, quando o vídeo avançar, a gente vai voltar nesse ponto e vocês vão ver como a história nos ajuda a montar esse quebra-cabeça. Os americanos, as grandes empresas, elas aproveitaram uma brecha na legislação, que seria o termo premium. O termo premium na cerveja se pode usar até 25% de adjuntos. E eles aproveitaram isso
para implantar nas receitas o que eles produziam, o que eles tinham em maior quantidade, já que o mundo estava mergulhando na Segunda Guerra Mundial e isso virou quase que um ato patriótico, né? Consumir o que se produzia em território americano. Então eles implantaram lá o milho e o arroz como os adjuntos, né? Já que se podia usar até 25% de adjuntos na nomenclatura premium. E foi justamente onde teve a ascensão das duas gigantes americanas. A Miller, como o próprio nome já diz, milho, então a cerveja à base de milho, e a Budweiser, que é uma cerveja à base de arroz. Isso ocasionou no esmagamento das cervejarias artesanais em continente americano. Por quê? Era muito difícil você comprar então, cevada maltada ou algum insumo de qualidade, já que estava tendo a guerra e as cervejarias, as gigantes, estavam produzindo cervejas cada vez mais baratas e entregando em larga escala. Observe então, pessoal, que era quase um ato heróico fazer cerveja artesanal nos Estados Unidos entre a década de 1940 até meados da década de 1970. Mas uma hora esse jogo tinha que virar. Isso teve início um ano depois da ascensão do Jim Carter à presidência dos Estados Unidos, onde ele criou então a lei HR 1337, que isentava os impostos sobre produção, transporte e venda de cervejas nos Estados Unidos. Já que as cervejarias gigantes tiveram então essas 4 décadas de ascensão e vendendo a sua Premium Lager, sobraram poucas cervejarias artesanais nos Estados Unidos. E essa lei foi muito importante para o ressurgimento da cerveja artesanal, ou que eles chamam lá então de segunda onda. Na prática, o que aconteceu? Na prática, esse dinheiro que ia para os impostos, eles aproveitaram para comprar um insumo de maior qualidade, e já que eles podiam vender no próprio local onde produziam, foi o surgimento ou o ressurgimento dos brewpubs, já que na realidade eles nunca deixaram de existir, eles só operavam na clandestinidade. E quando alguém produzia um estilo novo e que todo mundo achava muito interessante, muito legal, todo mundo do pub brindava da seguinte forma: "Ho ho, motherfucker man!" Então foi com essa ideia que surgiu o nome MF, né? Isso foi nos lembrado pelo um amigo da casa aqui, o Nestor Fidelis, num desses encontros que aconteceu na residência do cervejeiro, que era apelidada carinhosamente de Monastério Carará, e que ele fazia cerveja nos porões da casa dele. Então, já que se fazia cerveja no local e se consumia no mesmo local, a ideia do brewpub. Então, essa história foi nos brindada, mais ou menos no ano de 2012, e se batizou então as cervejas que o Helenildo fazia de cervejas MF, ou Motherfucker Style. A partir então do ano de 1980, houve uma explosão de estilos novos em continente americano e o repatriamento do lúpulo nas receitas de cerveja. Fato esse que a MF observa até hoje na elaboração dos seus estilos de cervejas lupuladas. Mas agora então vamos falar dessa obra-prima aqui. O que é essa cerveja? Ela é bem difícil de classificar, então vamos falar um pouco de como foi feita a construção dessa cerveja para chegar então a alguma nomenclatura que possa defini-la. Primeiramente, ela foi elaborada com uma base de cevada maltada e uma levedura ale, e uma carga maior ainda de mosto de uva moscatel, e acrescida ainda então de uma outra levedura, uma levedura de espumante, estilo esse que os americanos gostam de chamar de mixed culture, ou cultura mista, já que levam 2 leveduras de famílias distintas.
Mas não foi só isso, não ficou só por aí a receita. Ela teve ainda acréscimo de lúpulos aromáticos e ela teve uma breve passagem em carvalho francês, já que o objetivo aqui não era ter o abaunilhado, bastante comum quando o líquido permanece por muito tempo em carvalho francês, nesse tipo de madeira. Então, ela teve ainda uma outra refermentação, e aí foi na parte do invase, tá? Ela teve ali então uma adição de Brettanomyces, e a ideia era que essa cerveja tivesse 5 anos de cave, de porão. Então vocês observem a construção, a elaboração dessa cerveja. 2 tipos de levedura, uma base de cevada maltada, uma outra base maior ainda de mosto de uva moscatel, acréscimo de lúpulos aromáticos, uma passagem em carvalho francês para dar um arredondamento e a adição de breta, de levedura selvagem, na hora do invase. Como eu falei ali, a ideia original era que ela permanecesse então 5 anos em cave, época que ela fica longe da luz, né? No porão, vamos botar assim, vamos definir dessa forma, então que ela fica no porão. A ideia era ser lançada em 2020, e uma brincadeira ali com os números, né, 2020, 2020, com a dualidade das leveduras usadas, das culturas usadas. Mas por motivos óbvios, então, com a chegada da pandemia, esse lançamento foi adiado. E quis o destino, então, que ela permanecesse mais 1 ano e meio no porão. Isso vai gerar, deixa eu fazer as contas aqui, 78, incríveis 78 meses de cave, galera. Bom, pessoal, agora que você já tem as informações de como esse estilo foi desenvolvido, vamos para a parte nobre do vídeo, vamos para a degustação. Já ficaram curiosos? Já deu água na boca? Em mim já deu. E agora a gente vai, então, para a parte de degustação desse estilo. Mas antes eu gostaria de dar os parabéns para o nosso mestre cervejeiro, né? Não é à toa que é chamado de lenda viva, ou como outras pessoas se referem, professor Pardal, alquimista, ou simplesmente Pito no meio cervejeiro. Tá? Parabéns pela criatividade, Erenilton. E vamos, então, apreciar essa sua obra de arte. Salute! Essa eu achei que merecia um sabre, pessoal. Bom, galera, eu não resisti, então eu tive que sabrear essa garrafa, eu achei que merecia. Vamos apreciá-lo, então. Uma cerveja com uma ótima formação e retenção de espuma, extremamente carbonatado, uma coloração então que vai de um acobreado ao marrom, com alguns realces aqui de um ouro velho. Um aroma frutado, tá? Um aroma adocicado. Alguma nota de caprílico também, proveniente da breta, mas bem suave. A cerveja é complexa no aroma, né, pessoal? Nossa, galera, fantástica essa cerveja. Fantástica. De uma complexidade.
é uma bailarina, ela dança na língua. Ela começa com um dulçor, ela vai tendo uma acidez e ela fecha um pouco mais seca, uma percepção aqui de amargor decrescente. Já pedindo então o próximo gole, que eu não vou negar, é claro, né? Uma cerveja que entrega uma complexidade, teor alcoólico muito bem inserido, tá? E ao mesmo tempo ela não deixa de ser macia, de ter uma sutileza. Tô muito feliz de estar bebendo essa cerveja, galera, ó. Parabéns, Elenilton, parabéns de novo pela tua criação. Em que eu me lembre, na minha, vamos dizer, biblioteca pessoal, me vem à cabeça alguns estilos similares, tá? Me lembrou a Vive por La Vivre, uma cerveja criada pelo Falcone, pela cervejaria Falks, que também tem lá seus 3 tipos de fermentações, a primeira alcoólica, a segunda inserida lactobacilos, tem um tempo longo também de maturação, se eu não me engano são 3 anos, e a adição de jabuticaba. E se eu não me engano foi também a primeira Lambic Fruit lançada em território nacional. Outra cerveja que também me vem à cabeça, e eu repito de novo, é da minha biblioteca pessoal, eu não bebi muitas cervejas com essa complexidade produzidas em território nacional. A Bera, do André Junqueira, da Morada Etílica, que é usado uma base de centeio, com adição de breta e uma técnica de champenoise. São as duas cervejas que me vem à cabeça bebendo esse exemplar aqui. Não vou resistir, vou ter que dar mais um golinho. Olha a cara de satisfação da pessoa. O pessoal ali perguntou por que eu fiz a barba. Na realidade não tem nada a ver com o vídeo, tá? Meu filho nasceu, meu caçula nasceu há 5 dias atrás, o Tobias. Seja muito bem-vindo, tá, Tobias? Pai e a mãe te amam. Vou deixar isso registrado. A propósito, lembrei também, o canal criou um Pix para quem quiser ajudar, tá? Que é o 521-112-172, repetindo, 521-112-172, qualquer contribuição a gente agradece bastante, já que a intenção é manter os vídeos com cervejas exóticas, com esse tipo de cerveja, e isso não é nem fácil e nem barato de conseguir, tá? Então qualquer contribuição é muito bem-vinda. Complementar então, pessoal, como é que eu resolvi classificar essa cerveja, e se alguém tiver uma ideia diferente, deixe lá nos seus comentários, que com certeza vai gerar uma conversa bem instrutiva, bem interessante. Eu classificaria ela como uma Specialty Brett Ale, por tudo que foi falado aqui no vídeo. Essas garrafas elas foram feitas em tiragem limitada, foram feitos pouco mais de 200 exemplares. Então quem curtiu o vídeo, quem ficou curioso, quem quer adquirir a sua, entre em contato com o Instagram da Taberna, tá? Lá vai ter todas as informações de valores, de como se entrega e quantas ainda vão ter, já que ela vai ser lançada nessa próxima quinta-feira, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, e a ideia está sempre trazendo informações novas e estilos raros e exóticos para vocês, tá? O estilo Motherfucker também pode ser atribuído a esse exemplar, já que a ideia da cervejaria MF é ser um estilo, tá? E não exatamente se classificar como outro. Nada de que você possa falar assim, ó,
tem algum grau de prepotência, não. É simplesmente com o intuito de entregar o novo, o diferente e o inusitado para vocês. Falou, galera? Fique com Deus, que com certeza eu vou ficar aqui na presença do Onipotente com uma das suas melhores criações.